Lado obscuro de namorar garotas gordas. Esse é o tipo de tema que muita gente evita por medo de parecer cruel, mas se você é homem e quer entender as dinâmicas reais de atração, precisa ter coragem de olhar o jogo como ele realmente é. E quando falamos sobre namorar garotas gordas, o problema não é o peso em si, mas o pacote psicológico que frequentemente vem junto. No começo, muitas delas se vendem como empoderadas, independentes, felizes do jeito que são, fazem piada com o próprio corpo, usam roupas provocantes, postam frases de autoaceitação nas redes sociais e até parecem mais acessíveis, mais tranquilas, menos exigentes que outras mulheres. Só que isso, muitas vezes, é uma armadura construída para compensar uma insegurança profunda que ela mesma não quer enfrentar. E aí entra você. No início, ela te escolhe porque sente que você vai validar essa narrativa, porque você não ligou para o peso, porque você tratou ela com carinho e fez ela se sentir vista, desejada. Só que com o tempo, esse teatro de autoestima começa a desmoronar. Ela para de se cuidar, começa a testar seus limites, exige elogios constantes e qualquer crítica vira gordofobia disfarçada. Você não pode mais dar uma sugestão de mudança, porque ela vai interpretar como rejeição. Você não pode comentar sobre saúde, dieta, treino, estética, nada, porque vira uma prova de que você nunca aceitou ela de verdade. E o pior, muitos homens caem nesse labirinto emocional achando que estão sendo compreensivos, empáticos, maduros, mas na prática estão sendo emasculados, desrespeitados e obrigados a viver uma relação onde só ela tem o direito de se sentir insegura, só ela pode reclamar e só ela pode exigir mudanças. E se você não vigiar sua própria energia, você começa a andar em ovos, perde o tesão, para de se expressar, começa a engordar junto, se apequenar, virar o namoradinho fofo que aceita tudo. E aí, acredite, nem ela vai te respeitar mais. Sedução tem a ver com polaridade, com magnetismo, com dois polos que se atraem. E quando você aceita o papel de terapeuta emocional da mulher, o desejo evapora. Se você quer uma mulher que tem curvas, beleza, mas também tenha uma mente forte e autêntica, você precisa ser claro desde o começo. Elogiar o que realmente gosta, incentivar evolução, manter seus padrões altos e não ceder ao jogo da chantagem emocional. Porque se a autoestima dela depende da sua aceitação eterna e cega, isso não é amor. É carência com maquiagem de empoderamento. Seja firme, direto e real. Quem realmente se ama não exige do outro a missão de provar isso o tempo inteiro. Se você acha que o corpo de uma mulher é só uma questão de genética ou biotipo, está completamente cego para o que realmente está acontecendo. Porque o corpo dela, principalmente quando falamos de excesso de peso, quase sempre é o retrato escancarado dos hábitos que ela alimenta todos os dias e da disciplina que ela escolheu não ter. Isso importa muito mais do que parece, porque o corpo não é só carne, é símbolo, é manifestação externa de como a pessoa lida com esforço, dor, autocontrole, prioridades e respeito por si mesma. E se você ignora isso só para parecer um cara compreensivo, você não está sendo gentil, você está sendo cego e frouxo. Uma mulher que passa anos sabotando a própria saúde, comendo mal, evitando esforço físico, justificando tudo com discurso emocional e fugindo de qualquer desconforto, está dizendo, sem precisar falar uma palavra, que ela prioriza prazer imediato acima de evolução. E se você é um homem que quer crescer, conquistar mais, dominar sua própria vida e construir algo de verdade, você vai bater de frente com isso cedo ou tarde. Não é sobre estética, é sobre valores. Não é sobre padrão de beleza, é sobre padrão de atitude. E antes que alguém jogue a carta do "mas tem homem gordo também", entenda, o foco aqui é você. E se você quer uma mulher que inspire, some,
eleve, construa junto. Precisa ser realista sobre o que o corpo dela comunica sobre quem ela é por dentro. Uma mulher com hábitos fortes transmite segurança, energia, vitalidade e responsabilidade. Uma mulher com hábitos fracos pode até te dar atenção, sexo e companhia por um tempo, mas no longo prazo vai te puxar para baixo, exigir que você cuide do que ela mesma não cuida, te fazer carregar o peso do desleixo dela com desculpas emocionais. E o pior é que muitos caras aceitam isso porque têm medo de parecer superficiais, mas não percebem que estão comprometendo toda a estrutura da relação por covardia emocional. Uma mulher que não domina o próprio corpo dificilmente domina a própria mente, e se ela não consegue governar nem a si mesma, como vai somar na vida de um homem que quer ser líder, protetor, provedor e parceiro de verdade? Sedução de verdade começa com respeito mútuo. E respeito se constrói quando cada um mostra que sabe se controlar, se cuidar, se impor. O resto é ilusão romântica para homem carente. A gordura nunca chega sozinha. Ela sempre traz uma bagagem emocional pesada, silenciosa e tóxica, que no começo do relacionamento vem disfarçada de carinho, afeto, intensidade e amor verdadeiro, mas que com o tempo revela a sua verdadeira face. Carência crônica, necessidade desesperada de validação e um arsenal inteiro de chantagens emocionais sutis que transformam qualquer relação num campo minado. Quando você se envolve com uma mulher que carrega gordura acumulada há anos, você não está só lidando com um corpo volumoso. Você está lidando com anos de fuga emocional, padrões de recompensa imediata, autoestima ferida e uma mente que aprendeu a substituir disciplina por afeto e responsabilidade por culpa. E no dia a dia isso aparece nos detalhes. Ela quer que você reforce o tempo inteiro que ela é linda mesmo quando se recusa a se cuidar. Se irrita se você olha para uma mulher mais magra. Cobra lealdade emocional por qualquer coisa. Transforma um simples comentário sobre alimentação ou saúde num ataque pessoal. E quando sente que você está se afastando, ativa o modo drama. Começa a chorar do nada. Diz que você está mudado, que ela sente que não é suficiente e te amarra com culpa porque sabe que você ainda tem um coração mole e medo de machucar. Isso não é amor, é manipulação emocional travestida de afeto. E muitos homens só percebem isso quando já estão presos, confortáveis, enfraquecidos e emocionalmente castrados, porque é assim que esse ciclo opera. Primeiro, ela te oferece calor, depois te prende com dependência emocional e, por fim, exige que você aceite tudo como prova de amor. Se você não tiver clareza mental, firmeza emocional e postura masculina de verdade, você vai se tornar o cuidador emocional dela, o cara que segura a barra, escuta os desabafos eternos, vive andando em ovos e ainda tem que fingir que está feliz. Não se trata de odiar, julgar ou humilhar ninguém, se trata de enxergar os padrões ocultos que sabotam sua vida amorosa sem que você perceba. Toda mulher tem suas inseguranças, mas quando a gordura é resultado de anos de abandono pessoal e emocional, ela quase sempre vem acompanhada de cobranças pesadas e um senso distorcido de amor, onde você precisa aceitar tudo, apoiar tudo e nunca confrontar nada. Sedução de verdade é um jogo entre dois adultos que se admiram, se provocam e se desenvolvem juntos. Não uma relação entre um cuidador emocional e uma carente disfarçada de parceira. Você quer uma mulher de verdade? Então comece a observar o que vem junto com o corpo dela. Porque onde há gordura emocional demais, sempre falta estrutura emocional de verdade. No início, você pensa que está sendo um cara de mente aberta, maduro, diferente dos outros, por aceitar aqueles quilos extras dela.
Você diz que não liga, que o importante é o interior, que beleza é subjetiva, e entra no relacionamento achando que está fazendo uma escolha consciente, baseada em conexão emocional. Mas o que você não percebe é que, ao aceitar esse excesso físico sem questionamento, você está abrindo a porta para aceitar também todo o peso emocional, psicológico e comportamental que ela vai despejar em você ao longo do tempo. Porque não é só o corpo que vem com excesso, é o drama exagerado, os ciúmes irracionais, a cobrança constante por atenção, os testes emocionais, o vitimismo, a insegurança crônica e o eterno papel de terapeuta que ela vai esperar que você assuma. Você começa aceitando os quilos extras e, quando vê, está carregando o emocional dela nas costas, resolvendo crises que não são suas, vivendo em função de manter o equilíbrio de uma mulher que se desestabiliza com qualquer coisa. E o mais cruel é que isso vai acontecendo devagar, sutilmente. Ela te envolve com carinho, com entrega, com a imagem da namorada leal que ninguém valorizava. E quando você percebe, já não consegue sair porque se sente responsável pela felicidade dela. Como se fosse sua obrigação provar todos os dias que ela é amada, bonita e suficiente, mesmo quando ela mesma não acredita nisso. O seu papel vira o de manter acesa uma chama que ela vive apagando por dentro. E enquanto você se desgasta tentando sustentar essa estrutura emocional frágil, ela se acomoda, para de se cuidar, para de investir na própria evolução, para de te seduzir, porque acredita que agora você está preso, que já aceitou tudo e que não pode mais recuar sem parecer um monstro. E aí você acorda um dia exausto, frustrado, sem tesão, com a energia drenada e a sensação de que perdeu sua identidade para sustentar uma relação que se transformou num fardo. Isso não é amor, isso é prisão emocional por falta de padrões. Sedução começa com escolha, mas se sustenta com exigência. E se você não souber o que quer, o que tolera e o que jamais vai aceitar, vai acabar bancando o homem bonzinho que carrega nas costas uma relação doente, disfarçada de romance. Respeite sua energia, honre sua presença, escolha mulheres que se cuidam não só por vaidade, mas porque têm disciplina, amor próprio e estrutura emocional. Porque o que começa com pequenos excessos tolerados, termina com a sua masculinidade esmagada, sob o peso de uma relação que só funciona enquanto você aguenta tudo calado. Esse é o ponto onde a maioria dos homens não tem coragem de falar a verdade nem para si mesmo, mas precisa ser dita com todas as letras. Quando você está num relacionamento com uma mulher que se entrega à negligência do próprio corpo e da própria energia feminina, o sexo deixa de ser um espaço de desejo, conexão e prazer e passa a ser um ato mecânico, forçado, muitas vezes motivado por culpa, por obrigação ou por medo de ferir o ego dela. No começo, pode até haver tesão, pela novidade, pela entrega, pelo afeto intenso. Mas com o tempo, quando a rotina chega e o corpo dela continua se expandindo enquanto a autoestima despenca, a cama vira palco de tensão silenciosa. Você finge que ainda sente atração. Ela finge que não percebe sua frieza e ambos se enganam enquanto a verdade vai matando o desejo aos poucos. Você começa a transar só para manter a paz, para não causar drama, para não ter que explicar que o problema não é só o corpo dela, mas a falta de entrega, a ausência de energia feminina, a perda da sensualidade que um dia te atraiu. Ela deita na cama, esperando que você a faça sentir algo que ela mesma não cultiva mais em si. E você, por dentro, sente que está sendo usado como massageador de ego, como ferramenta de validação, não como o homem desejado. E o pior, quando você tenta puxar a conversa, sugerir mudanças, criar um clima diferente, trazer de volta a leveza, ela leva tudo para o pessoal, fecha o corpo, acusa você de estar distante, desinteressado e te joga a culpa da estagnação sexual.
E aí o sexo, que deveria ser a recompensa do vínculo, vira uma cobrança, uma negociação emocional. Um fardo que você carrega para não piorar as coisas. E o que era prazer, vira sacrifício. Nenhum homem aguenta isso por muito tempo sem se quebrar por dentro. Você começa a evitar o toque, perde o impulso de seduzir, se cala quando ela pergunta se ainda está bonita e vive em conflito entre o que sente e o que tem que fingir. A verdade é simples. Desejo não negocia com discurso, com chantagem ou com obrigação. Ele nasce da admiração, da leveza, do contraste entre o masculino e o feminino, da entrega de dois corpos que se provocam porque se cuidam, se elevam e se respeitam. Se o sexo virou sacrifício, é porque antes disso o respeito já foi embora, e quando o respeito vai embora, o amor vira teatro. Sedução exige verdade. Se você precisa se sacrificar para sentir prazer, você não está fazendo amor. Está só sustentando uma mentira com medo de encarar as consequências. E o preço disso é a morte lenta da sua energia masculina. Aqui está um dos escudos mais sofisticados e perigosos do jogo moderno da sedução. Quando uma mulher usa a bandeira do body positive, não como uma ferramenta de autoestima real, mas como uma muralha emocional que impede qualquer crítica, qualquer sugestão de mudança, qualquer tentativa de confronto construtivo. E isso transforma o relacionamento num campo minado, onde você, como homem, é obrigado a aceitar tudo, absolutamente tudo, sob o risco de ser rotulado como tóxico, superficial, opressor ou gordofóbico se ousar apontar algo que ela mesma se recusa a enxergar. Esse tipo de mulher se esconde atrás de discursos prontos, repostes de frases militantes e hashtags de aceitação como se fossem um colete à prova de verdades. Não para crescer, não para se curar, mas para fugir do espelho. Ela diz que está se amando, que ninguém pode dizer como ela deve ser, que padrão de beleza é construção social e que homens de verdade aceitam o corpo real da mulher. Mas por trás desse teatro de empoderamento, o que existe na prática é medo de enfrentar a própria disciplina quebrada, preguiça de mudar e uma mentalidade defensiva que transforma qualquer comentário numa ofensa pessoal. E aí você, que entrou na relação com boas intenções, se vê amarrado num ciclo onde tudo o que você sente é invalidado. Se você perde o desejo, a culpa é sua. Se você sugere hábitos mais saudáveis, você é opressor. Se você se afasta, você nunca a amou de verdade. A narrativa é sempre moldada para manter ela no controle emocional e você como vilão. E o pior é que muitos homens aceitam isso por medo. Medo de parecerem machistas, medo de serem cancelados, medo de perderem a mulher por uma verdade incômoda. Mas aqui está a real. Uma mulher que usa militância como armadura emocional não está pronta para uma relação madura. Ela quer um homem que a adore incondicionalmente, mesmo quando ela mesma se abandona, se sabota e se esconde atrás de discursos coletivos para justificar decisões individuais fracas. Relacionamento não é militância, é troca real entre dois seres dispostos a evoluir juntos. E se você não pode mais dizer o que sente, expressar o que te atrai, ou propor crescimento porque tudo vira drama ou ataque ideológico, então você não tem uma parceira. Você tem uma fiscal do seu comportamento, pronta para te rotular a qualquer momento que você escapar da narrativa confortável dela. Sedução é um jogo de verdade, não de slogans. E verdade exige coragem, inclusive a coragem de dizer: eu não vou viver com medo de te ofender só para manter uma mentira confortável. Se ela se ama de verdade, ela vai entender. Se ela só repete frases prontas para evitar a dor da mudança, ela vai fugir. E essa reação te diz tudo o que você precisa saber. Namorar uma mulher gorda, especialmente aquelas que não fizeram as pazes de verdade com o próprio corpo,
é entrar numa gangorra emocional que oscila entre dois extremos desgastantes: a vitimização sufocante e a cobrança infinita por validação, e você, como homem, vira o alvo constante dessas descargas emocionais, sem nunca ter paz, sem nunca poder apenas ser. Num dia, ela se faz de forte, diz que se ama, que não liga para a opinião dos outros, que é mulherão da porra e que você tem sorte de tê-la ao lado. No outro, se tranca no quarto chorando porque se sentiu insegura com uma foto, porque achou que você olhou para outra mulher, porque uma calça não serviu, porque alguém fez um comentário que nem foi para ela. E a sua função é sempre a mesma: estar lá, reafirmando que ela é linda, incrível, desejável, mesmo quando ela se sabota, se abandona, se descuida e espera que o seu amor seja um escudo contra as consequências dos próprios atos. A validação não é um gesto de afeto, vira uma obrigação emocional diária, e se você não entrega na frequência e intensidade que ela quer, ela se sente rejeitada. Não importa o quanto você elogie, esteja presente, seja carinhoso, nunca é suficiente. Porque o vazio interno dela não é preenchido por amor externo. É resultado de um conflito não resolvido entre o que ela é e o que ela gostaria de ser. E aí, no lugar de enfrentar esse conflito, ela terceiriza a responsabilidade para você. Se você a ama, precisa provar isso aceitando tudo, suportando tudo, elogiando tudo. Mas a verdade é que isso cria uma pressão brutal em qualquer homem que tenha um mínimo de consciência e sensibilidade. Você começa a se anular, a evitar sinceridade, a pisar em ovos, a adaptar sua linguagem, seus gestos, até seus desejos, só para não disparar mais uma crise de autoestima. E enquanto isso, o relacionamento afunda, porque onde há vitimização constante, não há espaço para evolução real. Onde há cobrança exagerada de validação, não existe sedução espontânea. Ela quer ser tratada como rainha, mesmo quando se comporta como vítima. E você, se não tiver uma coluna firme, acaba virando escravo emocional de uma mulher que exige aceitação incondicional, mas não oferece reciprocidade em evolução, beleza, leveza ou energia feminina. Sedução não nasce da pena, nasce da admiração. Você não pode desejar uma mulher que vive pedindo desculpas por ser quem é ou que te obriga a mentir para manter a ilusão. Se ela não se validou sozinha, nada do que você fizer será suficiente. E mais cedo ou mais tarde, essa relação te esgota, te emascula e te rouba o instinto natural de caçador que transforma homem em homem de verdade. Essa é a contradição mais cruel e desgastante de namorar uma mulher gorda que não fez as pazes consigo mesma. Ela exige que você ame, deseje, admire e celebre o corpo dela todos os dias, como se isso fosse a prova máxima de que você é um homem de verdade. Mas, ao mesmo tempo, ela mesma não suporta se ver nua no espelho, não encara o próprio reflexo com verdade, vive escondendo partes do corpo, evita fotos de certos ângulos, se enrola na toalha mesmo dentro do quarto, vive comparando o próprio corpo com o das outras mulheres, e constantemente tenta compensar a própria insegurança com frases prontas de autoajuda que soam mais como preces do que como convicções. E o que ela exige de você é brutal: que você ame um corpo que ela despreza em silêncio, que você deseje o que ela mesma rejeita, que você sinta tesão por algo que para ela é motivo de vergonha e culpa. E se você não demonstrar esse amor do jeito que ela espera, vem cobrança, vem drama, vem chantagem emocional e aquele discurso de você é igual aos outros, mesmo que você esteja ali tentando fazer dar certo, segurando o emocional dela, engolindo sua frustração. Só que chega uma hora em que a conta emocional não fecha. Você começa a sentir que não importa o quanto você faça, diga ou prove, ela continua infeliz, carente, desconectada do próprio corpo. E isso drena a sua libido, a sua espontaneidade, a sua liberdade de expressar o desejo de forma natural. Você para de olhar para ela com fome,
porque sente que está sendo observado, testado, julgado o tempo todo. Você para de tocar como homem e passa a tocar como quem anda em campo minado. E aí ela sente que o clima esfriou. E ao invés de se olhar no espelho e perguntar, o que eu posso mudar? Ela te culpa. Porque é mais fácil transformar você no problema do que encarar a realidade de que ninguém pode amar um corpo que a própria dona trata com rejeição. O corpo é a casa da mulher, e quando ela não cuida dele, não o honra, não o exibe com orgulho, ela está dizendo sem palavras que não se sente digna de ser amada por inteiro. E se ela mesma não ama o que vê no espelho, o que ela realmente está pedindo é que você finja, minta, atue, para que ela não precise encarar a dor de mudar. Mas sedução não é teatro. Desejo de verdade nasce do orgulho, da vibração, da leveza, e nenhuma mulher que odeia o próprio reflexo consegue sustentar isso por muito tempo. Se você quer uma relação intensa, real, com uma mulher que transborde energia feminina, sensualidade e presença, comece observando o que ela transmite quando está sozinha diante do espelho, porque ali está a verdade que nenhum post de Instagram pode esconder. Essa é uma das verdades mais duras e que quase ninguém tem coragem de encarar. Uma mulher que não tem disciplina com o próprio corpo dificilmente vai ter disciplina com qualquer outra área da vida, porque o jeito que ela trata o físico é o reflexo direto do tipo de mentalidade que ela carrega internamente. O corpo é o palco visível dos bastidores invisíveis. Se ela não consegue dizer não para uma comida ruim, se ela não tem constância em treinar, se ela prefere conforto ao invés de esforço, se ela inventa desculpas em vez de encarar a realidade, você acha mesmo que ela vai ser uma parceira firme, confiável, disciplinada no dia a dia? Claro que não, porque quem vive escrava dos próprios impulsos não consegue construir nada sólido. E isso se espalha em tudo. Ela acorda tarde, vive cansada, procrastina metas, se enrola com dinheiro, tem planos que nunca saem do papel, promete mudar, mas sempre adia para segunda-feira que nunca chega. E o que é mais perigoso? Ela exige que você tenha o dobro de disciplina para compensar a ausência dela. Você vira o homem que resolve tudo, motiva, carrega, lidera, enquanto ela se esconde atrás de emoções, ciclos menstruais, inseguranças e desculpas que se repetem como um disco quebrado. E quando você cobra postura, atitude, presença, ela vira à mesa e diz que você não está sendo empático, que quer mudar quem ela é, que não a aceita de verdade. Mas isso não é quem ela é. É só a versão preguiçosa, cômoda e estagnada que ela construiu porque ninguém teve coragem de confrontar. Um homem que quer crescer não pode se prender a uma mulher que foge da disciplina, porque ela vai ser âncora, não asa. Você vai evoluir e ela vai te puxar para trás com vitimismo, lentidão e desorganização. Vai sabotar seus planos com impulsividade, vai deixar tudo nas suas costas porque não consegue manter uma rotina mínima. Isso, com o tempo, destrói o respeito, esfria o desejo e te transforma num cara sobrecarregado, frustrado e, no fundo, irritado com uma mulher que um dia você achou que era parceira, mas que hoje parece mais uma adolescente emocional vestida de adulta. Sedução, conexão, parceria de verdade só existem quando ambos estão em movimento, crescendo, se exigindo. E se ela não domina o básico, que é cuidar do próprio corpo com disciplina, dificilmente vai dominar o resto. E o homem que aceita isso achando que está sendo compreensivo, na verdade, está se traindo, porque disciplina não é luxo, é base. Onde falta isso, sobra caos. E quem vive no caos nunca constrói nada duradouro. Essa é a parte mais cruel e silenciosa do processo. Quando, sem perceber, você deixa de ser parceiro e começa a se tornar cúmplice da decadência dela. Aquele cara que no início tinha boas intenções, que achava bonito amar além das aparências, que acreditava que o que importava era o coração,
mas que com o tempo se transforma no homem que assiste em silêncio a mulher ao seu lado afundar em hábitos cada vez mais destrutivos, enquanto finge que está tudo bem. E isso acontece devagar, sem barulho. Ela começa a ganhar peso, a perder vaidade, a se vestir de qualquer jeito, a parar de se cuidar, a se alimentar mal, a viver cansada, insegura, emocionalmente instável. E você, para evitar conflitos, vai cedendo, vai elogiando mesmo quando não sente, vai transando sem vontade, vai fingindo que não está vendo, vai sustentando a mentira porque ama ela, ou pior, porque tem medo de machucar. Mas esse amor vira codependência e esse cuidado vira conivência. Você deixa de puxar ela para cima e passa a ser o cara que segura a mão dela enquanto ela desce. E isso, meu irmão, mata a sua energia masculina mais rápido do que qualquer traição. Porque o homem que aceita decadência disfarçada de amor, que se cala diante da autodestruição lenta da mulher que escolheu, que finge que está tudo bem, enquanto por dentro sente frustração, vergonha, raiva e culpa, está traindo não só ela, mas a si mesmo. E ela sente isso. Ela sente que você não tem mais orgulho de andar ao lado dela, que você a deseja menos, que você está ali por inércia, por apego ou por medo, não por admiração. E quando isso acontece, o respeito morre. Ela passa a te testar, a te provocar, a tentar te manipular para recuperar o poder, porque mulher sente quando o homem ao lado dela virou refém da situação, e você entra num ciclo doentio onde todo mundo finge, todo mundo sofre e ninguém tem coragem de romper. Você, achando que está sendo compreensivo, está assinando o atestado de morte de um relacionamento que poderia ser grande, intenso, verdadeiro, mas virou prisão emocional alimentada por covardia. Verdade é simples. Ou você é o homem que inspira a mulher a crescer, ou você vira o cara que aceita e patrocina a queda dela. E não existe meio termo. Amor de verdade não é aceitar tudo. É ter coragem de dizer, eu te amo, mas não vou compactuar com a tua destruição. Porque quem ama de verdade não passa a mão na cabeça, estende a mão para levantar. Quem aceita a decadência alheia em nome da paz, acaba em guerra consigo mesmo. E a guerra mais perigosa é aquela que acontece no silêncio do quarto, entre dois corpos que já não se desejam, mas ainda fingem que se amam.